Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao Chai Brasil TV, que trabalha com a saúde integrativa. Esse é o canal Conectando com a Saúde. E hoje eu estou com a Ângela Brunet, que ela é veterinária e ela também é especialista em oncologia. Por favor, diga mais sobre essa especialidade. Seja bem-vinda. Gratidão, querida. Então, eu me especializei em oncologia dentro da veterinária, porque minha cadelinha teve câncer. E aí ela sofreu muito com câncer, né? E não tinha, na época, isso há 15 anos atrás, alguém que tratasse ela de uma maneira mais adequada. E aí eu comecei nesse caminho. E aí, desse caminho, eu vi que não tinha muita expectativa de vida usando o caminho alopático 100%. E comecei minha peregrinação na integrativa. E hoje eu faço várias técnicas de integrativa e ajudo a sobrevida, a qualidade de vida dos animais. Hoje é outra, depois que eu entrei para esse caminho. E você trabalha sempre no presencial ou no online também? Não, das duas formas. Mais presencial do que online, exatamente por causa das terapias que eu faço. Mas online eu atendo também. Fala um pouquinho para as pessoas como que funciona teu trabalho e como você agrega técnicas e como que são os cuidados com os bichinhos. Então, basicamente, é pensar no terreno biológico, né, no contexto familiar, porque o animal está inserido nesse campo familiar e existem emoções ou espelhamentos que estão acontecendo ali. Então, eu vejo que você não trata um animal oncológico se você não trata essa estrutura familiar. Então, esse é um ponto muito interessante que eu acho que todos deveriam pensar nisso todos os dias. Quantos animais eu já tratei que eles tinham a mesma doença que os tutores? Um monte nessa caminhada. E por isso eu comecei a ver que isso realmente é impactante na minha vida. Eu falo que hoje é um privilégio trabalhar com eles, porque eu aprendo todos os dias, principalmente o que é amor, porque eles realmente estão ali para isso. Então, eu uso técnicas tanto biofísicas quanto bioquímicas, uso aparelhos também biofísicos, e uso fitoterapia, ortomolecular, terapia neural, tudo que tem de integrativo eu uso para os pacientes oncológicos, né? Então, alguns precisam de um tratamento mais corpo a corpo, digamos assim, que são os nutracêuticos injetáveis, a terapia neural, e outros eu consigo fazer tratamentos à distância que ajudam nesse processo. E eu vejo que, assim, às vezes a gente não consegue chegar lá, né? Ou seja, não consegue dar vida para aquele paciente terminal, mas, de uma maneira geral, aquele contexto familiar, existe um entendimento tão grande do que é e do que foi a doença, para todos entenderem situações da vida deles, né? E isso é um privilégio enorme. Nossa, que profundo. E eu vejo que tem animaizinhos que eles acabam ficando parecidos com os donos. E a rotina deles é muito parecida. Na hora de dormir, na hora de acordar, na hora de pedir as coisas. E também eles sentem falta e muita carência, como algumas pessoas sentem. E os animais, eles também são grandes terapeutas. Muitas pessoas com algumas síndromes precisam de um bichinho para acalmar o seu eu. Não que desconte no bichinho, mas porque eles trazem uma renovação interna para a pessoa, trabalhar paciência, amor. Muitas vezes a pessoa não sabe dizer eu te amo para quem mora na própria casa. Não sabe dizer, puxa, sinto muito, guarda aquela dor. Mas o bichinho, ele traz a possibilidade, não é, doutora, de se trabalhar também. E quando isso acontece, são dois tratamentos, o do bichinho e o do dono dele. Exatamente isso. E você vê como as pessoas melhoram, chegando em casa de um dia muito cansativo e que aquela alegria em te ver. Será que quando ele chega em casa tem uma alegria de ver algum membro da família, como tem um animal? Às vezes não. E por isso essa relação está cada vez mais próxima, o que é lindo de ver, né? Só que tem algumas situações que eu penso para o lado da veterinária, puxando um pouquinho da sardinha, que a gente tem que pensar que os animais estão tendo patologias humanas, ou seja, crise de ansiedade, eles estão começando a roer unha igual a gente, né? Ter pânico, síndromes degenerativas neurológicas, coisas que a gente não via no passado. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também para eles terem um pouquinho da espécie deles, né? Então, ter um pouquinho de harmonia dentro deles. E eles não estão tendo isso, assim como nós. Então, isso é uma parte da integrativa também que deve ser vista e deve ser pensada.
Muito bem. E como que estão os trabalhos atualmente? Está sendo desenvolvido em grupo? O seu trabalho está sendo desenvolvido individualmente? Como que é feito, doutora, para que as pessoas entendam um pouquinho o alcance que está tendo? Então, atualmente eu atendo em 10 clínicas, né, como parceira. 3 das clínicas eu tenho alguns aparelhos integrativos onde eu faço os tratamentos. E eu tenho minha clínica em Teresópolis, onde eu mesmo faço todos os tratamentos. Mas, assim, de uma maneira geral, sou eu, né? E algumas pessoas que eu tento treinar, mas precisa ter uma mente muito aberta para trabalhar com integrativo, e isso eu vejo que às vezes é uma dificuldade para mim e acaba ficando sobrecarregado por conta disso, né? Mas que eu não deixo de fazer, e assim, hoje eu tenho outras pessoas que me ajudam nesse contexto, e assim, de uma forma assim, em grupo, só constelação para pets, né? De restante, tudo de uma maneira individual. Para cada paciente é uma individualização. Pode dizer para a gente uma situação que foi de muito êxito com o tratamento? De verdade, várias situações, graças a Deus. Porque assim, hoje eu tenho assim vários casos de sucesso que nenhuma literatura diz que a gente consegue por esse caminho, né? E eu tenho assim uma gratidão enorme por ter conhecido realmente tantas técnicas maravilhosas que é do caminho integrativo para ver os animais que eu tanto amo serem curados, né? Ontem eu ganhei de um cliente que até me emociona muito, um cachorrinho que ele ganhou quando ele tinha 10 anos, porque ele, pela gratidão que ele teve de ter salvado o grande amigo da vida dele, né? Então, assim, são esses momentos que fazem a gente encher o coração de felicidade e continuar nesse caminho. Mas, assim, muitos casos bacanas, assim, principalmente de qualidade de vida. Porque no câncer você não vê mais isso, né? Os animais estão sofrendo com a alopatia o tempo inteiro. Mas você vê o animal fazendo, às vezes, um tratamento alopático, correndo, brincando, pulando, como ele deveria ser, né? Inocente, né? Então, só isso já é maravilhoso. Que coisa muito boa. Tem cursos, algum treinamento que está pretendendo fazer? O que está rolando nesse seu trabalho daqui para frente? Como que estão as propostas de trabalho? Então, agora eu estou me planejando para dar cursos, realmente, porque agora eu quero passar o que eu sei para outras pessoas, né? Essa é a minha intenção. Estou montando alguns grupos para fazer esse tratamento em outros locais, para poder ter acessibilidade a outras pessoas. Então, esses são meus planejamentos futuros, né? Então, eu pretendo fazer um curso tudo voltado para câncer, de terapia ortomolecular, de terapias biofísicas, né? Já dou aula no Instituto Biofal, né, hoje, que trabalha uma metodologia homeopática, né? Então, é esse o caminho, daí para frente. Muito bom. Doutora, alguma informação que eu gostaria de deixar para que as pessoas abrissem os seus olhos, entendessem a importância desse trabalho e de cuidar melhor dos seus bichinhos, porque, querendo ou não, eles acabam sofrendo pelo que o dono o que está acontecendo com o dono, né? Então, o que eu peço é para que eles olhem para o animal com outra perspectiva. Sim. Olhando e entendendo que eles estão ali com um papel divino de estarem ali, né? Então, que se cada um começar a perceber o que eles vieram para nos mostrar, é um ganho para todos, tanto para o animal quanto para o tutor e todo aquele campo familiar, né? Então, hoje, eu acho que todo esse esforço para levar essa qualidade de vida, e o veterinário, às vezes, não sabe do poder dele, né, de quanto ele poderia levar isso para dentro, né, de uma família. Então, para que os veterinários vejam isso como um ponto para eles pensarem e entrarem nessa família de uma proposta de ajuda, e assim para os tutores olharem para o animal como um espelhamento do que está acontecendo nesse campo familiar. Muito bem. E sobre os equinos, cavalos, animais de maior porte, por exemplo, o zoológico te chama para também trabalhar? Não, minha especialidade é oncologia de pequenos, gatos e cães, né? Já trabalhei com equinos na hípica, isso há muitos anos atrás, são animais maravilhosos, mas não trabalho mais. Hoje, minha especialidade é que a gente tem que subdividir, né? Não dá para atender a todos, são bem diferentes, né? Mas existem profissionais que trabalham, integrativos que trabalham nessas áreas de outras espécies, digamos assim. Olha, e tem tantas perguntas para fazer para ela.
o tempo vai seguindo e eu queria saber o seguinte: o que a pessoa tem que fazer quando ela descobre que o bichinho já está com uma doença muito grave? O que ela, para ela, tem que fazer para ressoar naquele bichinho, para ajudar no tratamento, além de buscar a sua ajuda? Olha, uma das coisas muito legais que eu tenho visto é a constelação, sem dúvida, tá? Realmente faz um impacto, eles conseguem ver, o animal consegue mostrar para eles numa constelação o que está acontecendo naquele campo. Né? Eu já presenciei umas constelações de animais que eu fiquei muito impressionada como eles conseguem mostrar, e assim, os tutores chorando, entendendo o processo, e ter assim, olho nos olhos. Aí é uma coisa simples que dá para fazer em casa. Os animais estão o tempo inteiro dizendo o que precisam dizer. A gente que não tem uma perspectiva para ouvir. Então, na verdade, eu acho que o contato com eles ser mais profundo, realmente, tentando entender aquilo que eles têm para falar. E aqui no Congresso de Homeopatia, que hoje está acontecendo, vocês depois vão saber mais ao longo dos próximos trabalhos que nós vamos apresentar. Aqui nesse congresso, o que você aprendeu de interessante para estar agregando no teu trabalho? Então, eu já faço homeopatia, né? Eu uso a homeopatia antroposófica, a metodologia biofal e a homeopatia de Hahnemann mesmo, a homeopatia mais tradicional, né? E eu vejo assim um resultado maravilhoso. Realmente é um dos pontos fortes aí do meu trabalho diariamente. Eu vim aqui para agregar conhecimento, porque isso realmente sempre são opiniões diferentes, formas de usar de uma maneira diferente, e que isso ajuda no nosso dia a dia. Entendi. Bom, por favor, doutora, deixa as suas considerações finais, o seu contato. Se quiser falar mais alguma coisa para as pessoas, fique à vontade. Então, aproveitem os seus animais ao máximo. Eles são incríveis. Eles têm muito para dizer para a gente, muito amor para dar. Eles vieram para fazer a gente entender o que é o amor realmente. São seres divinos que a gente tem que ter muita gratidão em ter eles perto de nós. Essa é a minha consideração. E se quiserem me procurar, eu tenho Instagram, Brunetivete, né? E meu telefone, pode dar? Pode. 21 98858 9125. Um grande abraço para vocês, gratidão. Muito obrigada. Espero que você volte trazendo novidades para a gente. E que todo mundo daqui que está nos vendo, por favor, se inscreva no canal, dê o seu joinha, vem com a gente para assistir outros capítulos, outros programas, que a gente tem muita coisa boa para passar para vocês, tá bom? Gratidão. Tchau, tchau e até a próxima.